Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, certo? Errado. Tiraram essa frase do contexto e lá vai a frase toda. Não devem ser ouvidos os que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, já que a devassidão da multidão sempre está muito próxima da loucura. Oi, minha gente! Bem-vindos a mais uma desventura do povo de Israel. Samuel estava velhinho e seus filhos não eram lá as melhores pessoas para governar. Eis que o povo começou a pedir um rei. Mas espera, Israel era uma teocracia, o que significa que a nação era administrada em nome do próprio Deus. Você trocaria sua mãe por um iPhone? Israel trocou e agora saudavam ao rei Saul. Pastor, é curioso que mesmo Deus sabendo das consequências trágicas, ele escolheu Saul como rei. Isso não podia ter sido evitado? Olha, Gustavo, Deus ele trabalha de forma pedagógica. O que é isso? Deus ele tem a capacidade de nos ensinar através das nossas escolhas. Por exemplo, se Deus tivesse falado, olha, vocês não vão escolher um rei, vai ser eu somente como rei de vocês, na forma teocrática como era anteriormente. Com certeza o povo não aprenderia as lições que ele aprendeu durante o governo de Saul. Saul automaticamente era uma pessoa muito, no princípio, muito amável e tal, só que ele foi se corrompendo no governo. Então isso foi uma fase ruim de Israel, foi a fase que Israel menos cresceu. Deus deixou que eles ficassem à vontade para escolher o caminho. E você sabe que mesmo sabendo das consequências, Deus sabia, mas respeitou a decisão de Israel. À primeira vista, Saul tinha as características de um rei. Ele era alto, tinha boa aparência e dava a impressão de que era uma boa escolha. Mas quais são as verdadeiras características de um líder forte e centralizado em Deus? Essa pergunta é muito especial, porque a gente percebe que na história de Saul, ele era comprometido com a sua vontade, enquanto que Samuel, o juiz, era comprometido com a vontade de Deus. E aí está a diferença. Comprometido com a minha vontade, comprometido com a vontade de Deus. O grande segredo de Samuel foi esse. Em todo tempo ele procurou fazer a vontade de Deus. Enquanto que Saul, quando sabia qual era a vontade de Deus, fazia a própria vontade dele. E a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Saul se enganou com o próprio coração. E o final dele foi uma tragédia. Podendo escolher fazer a vontade de Deus, fez a vontade dele. Podendo tomar decisões melhores, pensou que a vontade dele era melhor do que a vontade de Deus. E acabou morto, distante de Deus, enquanto que para ser líder, nós precisamos, sobretudo, talvez uma das principais características é que seja uma pessoa altamente comprometida com a vontade do nosso Deus. Deus é o Rei dos Reis. Tem provas. Ele julga o mundo, e governa os povos com retidão. E tem um reino que só ele é capaz de governar. O reino dos céus. Fui.